O título da mensagem hoje é Existe um prêmio maior. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 3. Nós vamos do versículo 1 ao 6. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Repita comigo, chamado celestial. Vamos de novo, chamado celestial. Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória. Diga comigo, maior glória. Vamos, maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo, vamos comigo? Fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, vamos de novo? Fiel como filho sobre a casa de Deus, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Vamos falar novamente com Deus? Pai eterno, Deus de amor, eis-nos aqui, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Não te cales, usa a minha vida, Senhor. Fala com cada um, alcance os corações, Pai. Só o Senhor pode trazer a revelação que nós precisamos. Quebra todo o ferrolho, Senhor. Faz, meu Deus, com que as duras cerviz sejam transformadas em corações ensináveis. Que todos nós aqui possamos receber a porção que o Senhor preparou para nós nessa noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, quarta-feira passada meditamos sobre como Deus instruiu a Moisés a erguer o tabernáculo no deserto. O projeto de Deus fez com cada detalhe com que aquele homem, Moisés, pudesse estar liderando aquela construção. Então aprendemos que o Moisés também fazia parte da construção. E ali o Senhor foi designando os objetos, os materiais, as pessoas, o formato, o modo, com riqueza de detalhes. Só que aquilo também era uma sombra, era um tempo de tutela na régua cronológica, no plano de salvação. Deus estava apontando para Jesus, Ele estava mostrando que o próprio Deus viria tabernacular entre nós de maneira plena. Porque ali no deserto Ele decidiu estar no meio do povo, mas não era pleno. Era cheio de situações necessárias, sacrifícios contínuos. Então Ele veio e enviou o filho dele. Então Moisés foi fiel como servo, Jesus fiel como filho. Então o nosso padrão é mais elevado do que o de Moisés. Nosso padrão é Jesus Cristo. Porque aqueles que estavam antes da plenitude dos tempos, pela fé eles olhavam para frente, mas eles não tinham tanta riqueza de detalhes como nós temos. Nós olhamos para trás porque Jesus já consumou há mais de 2000 anos atrás. E nós então estamos hoje aqui, ainda estamos aqui na terra, no mundo, nessa atmosfera, vivendo a nossa vida cotidiana, porque existe um propósito maior, existe um prêmio maior.
E os nossos olhos precisam estar focados nele, para não nos perdermos, para não passarmos a viver de maneira que os nossos anseios, os nossos sonhos e projetos fiquem orbitando em nós mesmos. Senão andaremos em círculo, como aquele povo no deserto. E a palavra então, ela vem aqui nos chamando essa atenção sobre a convocação de Deus para nós. Deus nos chamou para uma obra que não é terrena. Deus nos confiou algo eterno, para além do que os olhos veem. O plano dele passa nessa terra, mas não se limita a ela, não está preso a ela. Há uma convocação de Deus para nós. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Essa não é uma opção no meio do povo de Deus. No reino de Deus há um chamado celestial para todos. É um chamado universal dos crentes. É uma vocação. O vocatio de Deus para nós é um só. Quando nós entendemos essa verdade, nós não conseguimos mais ficar parados diante dela. Quando essa verdade salta para dentro de nós, nós não somos mais os mesmos. Há uma inquietação santa, há um desejo santo de cumprir os desígnios de Deus. Todos nós no reino somos chamados para uma função diante de Deus. Deus não chama o seu povo apenas para desfrutar do que Ele tem para dar, não. Essa mensagem, ela é nociva, sabe, a teologia da prosperidade, essa teologia que se limita só no que Deus tem para me dar, o que eu posso ganhar com isso. Isso destrói a fé. Na verdade, Deus já nos deu tudo. Ele nos deu o Filho, aquele que nos deu o Filho unigênito, santo. O que mais não nos dará? Nosso foco não é mais o que nós vamos ganhar. Nós já temos tudo nele. O nosso foco agora é o que cabe a mim nessa história, nesse plano. Porque Deus me incluiu, eu sou herdeiro, sou filho. E se eu ficar de braços cruzados, pode ser que as coisas passem na minha frente e eu fique para trás, eu perca o alvo. Jesus nos instrui a clamar ao Senhor por trabalhadores. Por que será? Ele diz assim: peçam ao Pai por trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Por que poucos são os ceifeiros? Por quê? Porque é mais comum as pessoas quererem só receber. Deus não chama o seu povo só para receber. Tem muita gente dentro da igreja só recebendo. Tem muita igreja que está ali, ó. Aqueles que estão no altar são sempre os mesmos. E toda a multidão só recebe, recebe, recebe. Quando Deus quer levantar mais trabalhadores, Deus quer distribuir dons, Deus quer trazer mais pregadores, Deus quer trazer mais louvoristas, mas não se resume a isso. O chamado de Deus não se resume nisso aqui. As paredes da igreja, vamos dizer, a igreja vai para além dessa estrutura física. A igreja visível, sim, congregação local, podemos falar que constitui de pessoas e de estruturas. Mas a igreja invisível são os laços, são as raízes, as conexões. Essa igreja realmente, ela se move debaixo da vontade de Deus. Jesus nos instrui a isso, que nós não podemos só receber, melhor dádiva é dar. Pense comigo, se dependesse só de você, será que teria a porta aqui aberta? Se dependesse de você, dos seus esforços, das suas orações, dos seus dons, talentos, intercessão, cuidado, se dependesse das suas lágrimas, da sua leitura bíblica, teria alguma porta de igreja aberta? Haveria pregação do Evangelho? A obra do Senhor estaria na engrenagem acontecendo? Porque não se engane, ainda que a gente veja escândalos, ainda que a gente ouça falar de coisas tão negativas para a igreja, é necessário que essas coisas aconteçam. Jesus falou.
Mas que isso não nos desvie do propósito, não nos faça retroceder, porque Deus não se agrada dos que retrocedem. Pense então assim que, para além da estrutura física, Deus também tem um chamado para nós lá fora, nas esferas da sociedade. Nós não somos igreja só aqui dentro. Nós somos igreja por onde quer que o Senhor nos leve. Existem posições sociais tão ilustres na sociedade, não existe? Existem sim. Você olha e parece a família perfeita, né? Existem cargos, existem cadeiras de poder. Poucas pessoas escolhem de fato aquilo que é mais excelente, que é a pregação do Evangelho. Às vezes, os olhos até mesmo dos cristãos estão ali nas riquezas do mundo, posições mais desejadas nos nossos dias. Reconhecimento, fama, beleza, inteligência, riqueza, poder. Talvez sejam os alvos da maioria. Mas a palavra está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, a palavra do Senhor vai nos revelar que há um prêmio maior. Há um prêmio chamado prêmio da soberana vocação, que está em Cristo Jesus. É muito maior, é muito mais excelente, muito mais ilustre. Mas nós precisamos enxergar essas coisas. Senão estaremos falando no nome de Jesus, louvando a Jesus, mas não passa do teto. Fomos chamados para edificarmos, servirmos, anunciarmos, investirmos, testemunharmos do reino. E a fé verdadeira não é uma fé passiva. Ela se manifesta, ela se move, ela se revela através do chamado celestial. Nós chamamos o mês de fevereiro de um mês da fé. Quem está caminhando conosco tem aprendido, cada mês estamos restaurando uma pedra do altar, uma virtude que Deus tem entregue para a sua igreja, o mês da fé. A fé da noiva precisa ser uma fé viva, precisa ser uma fé que dá fruto. Tiago disse, me mostra as suas obras. Porque eu tenho fé com obras. Agora, se você diz que tem fé e eu não posso ver o resultado da sua fé, a sua fé está morta. Ele não estava falando apenas de ação social, porque sim, pela fé nós podemos estender o braço ao aflito, podemos ser resposta de oração na casa de uma viúva, nós podemos ser uma porta aberta para um órfão, mas não é aí que termina. A finalidade da fé está no reino vindouro, perpétuo, inabalável, um lugar onde não terá mais fome, nem tristeza, nem dor, nem morte, nem injustiça social, onde não haverá mais necessidade, nem clamor. Então, nosso maior chamado é anunciar a grandeza desse Deus. É levar essa mensagem que liberta, que alcança, que salva. Fomos chamados para isso, com uma fé não passiva. Deus esconde grandes missões dentro de pequenas, sabia? Aliás, Deus gosta de fazer assim, porque as grandes missões, tudo que é grande, tudo que chama atenção, é lugar comum. Mas quando Deus esconde uma grande missão numa pequena missão, Ele está falando, esse aqui é para os meus. Esse é para quem me busca. Isso aqui é para aquele que me clama e eu revelo a Ele. Vai por ali, ó. A olhos humanos parece pequeno, mas vai por ali. Porque é ali que está a grande missão. Atente-se para os pequenos começos, para os pequenos serviços. Atente-se para os pequenos atos, algo que parece que não tem tanto significado, não tem ninguém aplaudindo, não tem ninguém vendo. Servir não é a mesma coisa de ser visto pelos homens. Servir é você carregar a identidade de Jesus. O Rei da Glória se despiu de toda a sua glória e veio servir. Então, aqueles
que carregam a identidade do Senhor Jesus. Descobre nas pequenas coisas as grandes missões. Nunca despreze as pequenas coisas. Nunca despreze os pequenos atos de serviço. Aqui na igreja a gente tem o hábito de todo mundo serve especificamente em algum ministério, né? Cada um se encontra para a gente ter organizado, né? Ministério da Palavra, de Louvor, Ministério Infantil, Ministério da Intercessão, Ministério de Mídia, tantos outros mais, Ministério de Casais. Mas todos que servem em cada ministério, quando a gente tem ali um evento, um encontro, todos põem a mão para limpar um chão, limpar uma cadeira, pegar um lixo. Sabe por quê? Isso nos lembra de que nos pequenos atos de serviço mora a grande missão. E isso não nos deixa bairristas, meio que, esse aqui é o meu ministério, esse daqui é o meu. Quero ver qual ministério vai sobressair, porque eu sou líder e aí vão me aplaudir, vão reconhecer o meu mérito. Cai por terra todo pensamento assim. Jesus não achou importante mostrar que Ele era o Rei da Glória. Sabe o que Ele achou mais importante? Resgatar vidas, resgatar almas, se diminuir, se exaurir, se entregar até a cruz, derramar e verter cada gota do sangue. Porque o alvo é esse. Nós precisamos resetar nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada. Uma metanoia precisa acontecer urgente na igreja brasileira. Porque muitos enxergam na igreja uma plataforma para viver seus sonhos. Uma plataforma para ser reconhecido. Para chegar num lugar que ele não conseguiu vivendo no mundo. Ah, Senhor. Que as escamas caiam dos olhos, quando não entendemos que a grande missão de Deus está escondida dentro das pequenas missões diárias que nos são propostas, nós nunca chegamos na plenitude daquilo que Deus preparou para nós. Ai, Senhor. Pequenas coisas, fazendo uma comida para os seus filhos, preparando a mesa para o seu marido, o marido labutando no trabalho, os ossos do ofício, pequenas coisas, no trânsito, cuidando de alguém enfermo, nas situações indesejadas, nos lugares feios, nas ruas emburacadas. Deus se esconde nesses lugares. Deus se esconde em casebres. Deus não veio habitar em palácios feitos por mãos humanas. Jesus não foi para dentro do sinédrio. Jesus não aceitou cadeira de poder. Ele não se assentou em nenhum lugar político no tempo dele. Ele é o nosso maior mestre. Agora Lúcifer até que ele ensinou, ele era líder, né? No céu ele tinha os que estavam abaixo dele, ele era o crivo da perfeição, o sinete da perfeição. Tudo que ia chegar até Deus passava por Lúcifer, para ele ver isso aqui está bom, isso aqui não está, isso passa, isso volta. Aí um dia ele pensou, eu quero aquele lugar. Qual que foi o raciocínio de Lúcifer? Eu quero subir, eu quero mais. E porque ele desejou isso, ele desceu. E sabe onde ele desceu? Ao mais baixo nível da existência. Ao pior dos piores. A pior existência que pode existir é a de Satanás. Já existe uma sentença para ele, irrevogável. E ele sabe disso. Então, para ele, quanto pior, melhor. Quanto pior o cenário, quanto mais pecado, quanto mais inimizade, briga, gritaria. Quanto mais divisão, quanto mais perdido o ser humano tiver, para ele o cenário está perfeito, porque ele não tem mais nada a fazer a não ser roubar, matar e destruir. Mas aqui não, Satanás, bate retro. No meio do povo de Deus, o nosso exemplo maior é Jesus, o nosso mestre.
Sabe o que o nosso mestre fez? Ele se fez pequeno. Ele se fez pequeno. Um judeu pobre, rejeitado pelos dele. Nem os irmãos dele o valorizavam. Vai lá, mostrar o que você falou que faz, você veio fazer. Um filho de um carpinteiro, mas carregando uma mensagem poderosa de salvação, carregando a própria vida de Deus e oferecendo a nós, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele foi exaltado, exaltado. Ó portais eternos, abram, ó portais eternos, para quê? Para que suba o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Rei da Glória é Jesus. Abra, porque Ele está subindo, subindo. Ele está à destra do Pai, do Todo-Poderoso, o único digno de abrir o livro, o único digno. Ele reinará para todos sempre. Mas esse coração nobre, essa nobreza, Ele de fato é que é ilustre. Todo poder, toda glória, toda riqueza, poder, domínio, majestade, tudo que é lindo, perfeito, admirável está nele. Só que Ele não quis isso só para Ele. A perfeição dele inclui um amor, e o amor sempre inclui mais. O amor inclui mais. Ele disse: eu não quero tudo isso sozinho. Eu quero os meus irmãos outrora perdidos. Eu vou resgatá-los. Eu vou trazê-los, porque insuportável será a eternidade sem eles. Ele pensou em nós. Ele pensou em mim, pensou em você. Vamos para Filipenses 2, de 5 a 11. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Pois bem, aqui está a nossa vocação. O apóstolo Paulo traz essa revelação aqui, quando ele escreve essa carta aos Filipenses. Ele estava em extremo sofrimento, mas ainda assim essa carta é chamada a Carta da Alegria, e ele traz revelações profundas. É um chamado de servir um projeto de vida, e esse chamado é igual para todos nós. Que projeto de vida é esse? Um projeto para sermos santos. Isso é igual para todos nós. Chamados para sermos santos, cheios de fé, de esperança. Nesse sentido, é um chamado idêntico. O chamado é idêntico. Chamado. O prêmio da soberana vocação, o nosso chamado celestial é igual. Ah, pastora, mas nós somos tão diferentes. Sim, nós somos diferentes. Não aos olhos de Deus. Quarta-feira aprendemos ali, Deus apontando para Jesus, mas também para a sua igreja. Ele pede que Moisés faça tábuas com a madeira de acácia, uma madeira dura, difícil de ser trabalhada. E então, aquelas tábuas, elas tinham que ser feitas iguais, cerradas, iguais, e uma colocada ao lado da outra. De maneira que Deus olha para nós e nos vê em pé de igualdade. Aos olhos de Deus não faz diferença se você é estudado, é analfabeto, se você é rico ou é pobre, se você tem um patrimônio considerável, se você tem reconhecimento, se você tem capital social, se você tem plataformas, não sei quantos seguidores, nada disso importa.
Para o mundo importa, para Deus não. Deus olha para nós, Ele nos vê em pé de igualdade, porque todos nós não éramos capazes de pagar a dívida do pecado. Só Jesus. Mas também nós podemos entender que a soberana vocação é dom de Deus que nos impulsiona a prosseguir em conhecê-lo. Então, Ele mesmo gera em nós esse chamado. É obra dele. Vamos para Efésios 4, versículo 4. Redobre a sua atenção, que a gente está caminhando para o final da mensagem. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Olha o chamado aqui, ó. Nós estamos num só Espírito, o corpo é de Cristo. Se um membro do corpo é honrado, todo o corpo se alegra. Se um membro do corpo está machucado, todo o corpo sente as dores. Há uma esperança no chamado que é um só. Então, a soberana vocação, o que ela não é? Não é a sua profissão. Sua soberana vocação não é seu ministério. A soberana vocação não é o seu talento. A soberana vocação é esse chamado de Deus para todos nós, um chamado que pulsa a cada batida do nosso coração. Eu vivo para Deus, a minha vida tem um dono, eu tenho um dono, Ele cuida de mim, o meu ir e vir está conduzido por Ele. Então, pronto, esse é o chamado. A soberana vocação é um chamado comum a todos os cristãos. Todos fomos chamados para ser filhos, mais uma característica, todos fomos chamados para sermos testemunhas. Você não precisa ser advogado de Jesus. Ele que é o advogado fiel. Nós não temos capacidade para advogarmos as causas dele. Nós temos capacitação do alto para sermos testemunhas. A testemunha, ela tem alto valor para influenciar um processo, para definir uma causa. Sabe por quê? Porque ela está ali para mostrar algo que aconteceu. Eu vi, eu vivi. Então, você é uma testemunha de Jesus. Você viu e vive pela fé. E aí, a soberana vocação, ela também tem a ver com sermos santos. Sermos corpo, isso tudo é soberana vocação. Agora, a soberana vocação, ela pode se expressar. Aí sim, vai entrar os dons, os talentos, seu raio de alcance, né, sua influência. Aí já não é a sua soberana vocação, mas tem a ver com dons, talentos, profissão, aonde o Senhor tem te plantado, suas habilidades desenvolvidas, as suas esferas de atuação. E tudo isso aí são expressões da soberana vocação. Depois que a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos talentos, eles praticamente, eles viram total, faz uma conversão. Se você usava seus dons e talentos no mundo, antes da sua conversão, de uma forma, eles vão ser usados de formas diferentes. Não dá para você dizer que aceitou Jesus e que se converteu, mas continua vivendo seus dons e talentos com as mesmas expressões. Mudou tudo, você saiu do império das trevas e foi para o reino do Filho amado, o reino de luz. São princípios totalmente diferentes. Não dá para, por exemplo, o que nós temos visto na internet, escândalo. Pessoas passando pelas águas do batismo, mas eu continuo vivendo a minha vida. A minha profissão, você trabalhava no tráfico, agora você se converteu? Vai precisar arranjar outro ramo, irmão. Vai ter que sair disso, porque o império das trevas trabalha amplamente no crime. Se vivia uma vida de prostituição, a gente vê coisas horrendas. Aceitei Jesus, mas o que é de mal no que eu faço? Há tudo de mal. Porque existe um chamado espiritual. Existe uma soberana vocação. Ou então você não entendeu nada do Evangelho. A soberana vocação é esse chamado comum a todos nós. Agora, as habilidades são diferentes. Essas habilidades,
elas são a expressão da sua vocação. Vamos explicar melhor. Você já ouviu falar dos 7 montes, aquela visão das 7 esferas? Não é doutrina bíblica, só para ajudar na cosmovisão. Amém? A sociedade tem seus polos de influência, de formato. Se você for estudar história, você vai ver que como que o homem das pedras, os bárbaros, chegaram ao homem do século 21. Como que nós chegamos aqui, nessa geração onde nós estamos? Existe toda uma história. E ela foi se formando, né? Existem 7 esferas de influência da sociedade. Importa já dizer que não se trata de uma doutrina explícita da Bíblia. É apenas um modelo de cosmovisão cristã, usado especialmente para falar sobre o reino de Deus, para impactar todas as áreas da vida humana. A ideia central aqui é simples. Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas na vida daqueles que o receberam. Só que a gente não fica só dentro da igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não é não? E não tem como todo mundo falar, não, eu agora converti, então vou largar tudo. Eu tenho dons, o Senhor tem me colocado em algumas esferas, mas eu vou abandonar tudo e vou ficar só dentro da igreja. Só se for algo muito específico. Dessas 7 esferas, nós vamos nos identificar aqui. Por exemplo, a primeira é a da fé e a igreja. Sim, o Senhor vai levantar, sim, seus apóstolos, seus profetas, seus evangelistas, os seus pastores, os seus mestres, porque precisa. O culto precisa, a porta tem que estar sempre aberta, a palavra tem que estar sempre pregada, temos que ter sempre adoração e sempre tem que haver. Mas essa é a primeira esfera de influência, ela tem muito poder. Mas Deus não atua só nessa esfera. Vida espiritual, adoração e discipulado são importantes, mas isso ecoa. É como uma pedra que você joga na água e vai fazendo círculos. Daqui você sai, vai, por exemplo, a segunda esfera, a família. O casamento, a criação dos seus filhos, os valores. Você tem uma família, você tem uma esfera de influência. A sua conversão transforma lá dentro da sua casa. Ela vai te fazer um pai melhor. O evangelho vai te fazer uma mãe melhor. E aqui nós vemos que casamentos são restaurados pelo poder da palavra. Essa esfera é muito tocada. Terceiro, educação. A formação de pensamento, escolas, universidades. A igreja primitiva, ela se atentou para isso. E virou a igreja romana. E até hoje nós vemos escolas de matrizes católicas, apostólicas romanas, algumas mais jovens, igrejas de base evangélica, protestante, mas em ampla maioria, o que nós vemos na escola são doutrinas nefastas. Por quê? Porque o mundo espiritual é real, o inimigo entende que das 7 esferas, a esfera da educação, ela tem um alcance maior. Porque se você pensar, uma criança, ela passa mais tempo na escola, às vezes, até do que com os próprios pais. Tem pais hoje em dia que põem criança tempo total dentro da escola. E na vida da criança, quem chega primeiro conquista território. Esfera da educação. Se você tem o dom na educação, se você é um professor, você é um mestre, deixa Deus te usar. Não se importe com o dinheiro, claro, nós precisamos dos recursos, mas Deus, para a vida daqueles que entendem o chamado celestial, Deus transborda, Deus prospera. Ocupe o seu lugar de influência, ocupe de acordo com a expressão do seu chamado celestial. A quarta esfera, governo, leis, justiça, liderança pública. Meu Deus, que salada que a gente faz com isso. Todo crente, a maioria dos pastores, não vou falar a maioria, mas uma quantidade considerável, parece que eles pensam que tem que misturar política, é a esfera 1, que é a fé, com a esfera 4 de governo. Deus governa sobre nós. Sobre as nossas cabeças há um governo que é o de Cristo. Mas o próprio Jesus veio na terra e ele não tomou partido, e já tinha, tá? Já tinha bastante política.
Aliás, o escopo jurídico, a lei romana é a base da lei nossa, direito civil, processo civil, direito penal. Ele veio na plenitude dos tempos. O direito do contraditório. Ele não escolheu, ele não optou por saduceus, fariseus. Ele não ocupou nenhum lugar na política. Pode ser que você, como um cristão, tenha um chamado na política, amém. E nós todos, como cidadãos, temos uma responsabilidade na hora de eleger. Mas isso não significa que vamos trazer para os altares. Isso não significa que vamos misturar tudo, porque senão comprometemos as esferas. Eu tenho meu posicionamento, o pastor Evandro também tem. E é muito claro, e nós não precisamos esconder. Mas quando nós estamos aqui, nós estamos no propósito de trazer a verdade sobre o governo de Deus, sobre o reino de Deus. E trazer os princípios da palavra. E formar cristãos maduros, que sejam capazes de fazerem as suas próprias escolhas. Porque, ei, deixa eu te contar uma verdade. Quem vai fazer a colheita das suas escolhas é você, eu não. O que eu tiver que entregar, eu vou entregar. E Deus coloca sobre a minha cabeça o que Ele achar que é justo. Eu vou fazer a minha escolha. E para a honra e glória do Senhor, a colheita tem sido boa. Agora faça a sua. Não adianta também falar que crê na Bíblia. E na hora que chega no momento da sua escolha, você enfia o pé na jaca. Por causa de um Bolsa Família? Por causa de um benefício? Talvez você não esteja compreendendo, mas nessa esfera de governo, você pode estar fazendo a sua própria armadilha. Você pode estar colocando ao seu redor a própria cadeia. A quinta esfera, economia e trabalho, negócios, mercado, produção, recursos. Meu Deus, outra coisa também. Uma coisa é o pastor Evandro, empresário. Outra coisa é o chamado. Eles são dois homens? Não, é uma vida só. Mas ele não tem que subir aqui para te ensinar a ganhar dinheiro. Para te fazer um expert em investir na bolsa. Não foi para isso que Deus chamou. Ele pode usar dos dons e dos talentos dele para fazer a obra crescer, a visão que Deus deu, para expressar o chamado soberano. E aonde Deus o tem plantado como empresário, que ele revele os princípios da palavra, que ele revele a rocha inabalável que é Cristo. Mas a gente tem que ter sabedoria equilibrada. A sexta esfera de influência na sociedade, mídia, comunicação, informação é tão importante. Artes, redes sociais, narrativa cultural. Tem gente até hoje que fala assim, não concordo com esse negócio de igreja ter rede social. Ah, pelo amor de Deus, né? Nós vamos deixar o inimigo usar aí, ó, a torta e a direita. Hoje, cada ser humano na Terra tem uma tela. Então, essa tela vai ficar totalmente ocupado? Esse território vai ser totalmente ocupado pelo inimigo? Vai não, porque o Senhor deu uma bênção para nós, e aquilo que Ele nos mandar fazer, nós vamos entrar, tomaremos por possessão, influenciaremos, e ainda que hajam críticas, nós não estamos aqui para ser aplaudidos, nós queremos ouvir do Senhor, servo bom e fiel, descanse na alegria do seu Senhor. E a sétima e última esfera, cultura e entretenimento. Aqui vai entrar música, cinema, literatura, estética, identidade, a identidade cultural. Aí a gente também faz um monte de confusão, né? O que é louvor, o que é música, será que eu posso ouvir uma música, uma MPB? Às vezes me dá uma vontade, né, de Good Times, aquelas músicas que lembram. Misericórdia, Alvorada. Ó, de vez em quando eu ligo. É pecado não. Aí vem aquela letra horrível e você desliga. Porque Deus usa também, tem músicas que não são louvores, que manifestam a Deus, sabia? Tem. Tem sim, queridos. Músicas de amor, músicas de verdade. É tão delicado falar isso, mas Deus mandou falar. Eu procuro evitar, para
não embolar, né? Mas aqui eu acho que fica uma coisa mais clara. Nessa sétima esfera, eu creio que se Deus vai usar alguém para alcançar lá aquele nicho que não é gospel, tem um nicho lá que não é gospel. Pode ser que uma música, um entretenimento, vá facilitar isso e trazer. É mais delicado, mas é uma esfera de influência. E até mesmo o próprio gospel pode entrar ali com vamos dizer, uma composição mais artística. A gente vê a confusão que dá, né? Dá muito burburinho, será que é de Deus, será que não é, será que o inimigo está infiltrado? Mas deixa eu te falar, o inimigo está infiltrado muito além do que isso. Às vezes a gente agarra em coisas superficiais, né? É como que o diabo trabalha muito assim. Ele chama a atenção de todo mundo aqui, porque o grave mesmo, o estrago ele está fazendo lá, ó, onde ninguém está vendo. Ele está dividindo, ele está destruindo, ele está fazendo o escarcéu. E aí todo mundo bobo fica lá, onde ele está dispersando. Então, deixa Deus te usar. Às vezes, a sua área é uma dessas aqui. O mais importante é você se descobrir na sua identidade com o Senhor. Não ande perdido, sem rumo, sem saber ao que veio. Hoje você já sai daqui sabendo, eu vim para revelar a glória de Deus. Foi para isso que Deus me criou. E o meu chamado celestial é ser santo, irrepreensível, é ser testemunha de Jesus, por onde quer que eu for. Agora, os meus dons e talentos, Deus está me dando essa oportunidade de trabalho, revele Jesus lá, assim brilha a vossa luz diante dos homens, onde quer que você estiver. Cada cristão é chamado para ser sal e luz na esfera onde Deus o colocou. E Jesus não nos chamou para conquistar sistemas, Jesus não nos chamou para conquistar grandes postos, né? Os altares da terra. Foi não, queridos. Jesus nos chamou para conquistar pessoas, relacionamento. Deus está te dando amizade nova, trabalha ali, ó, ajuda, vai ganhando, ganha essa pessoa primeiro para você, depois você ganha ela para Jesus. Pode ter certeza, você vai fazer um impacto muito maior nos céus do que você ficar planejando, fazer grandiosas coisas neste mundo. O reino não avança por imposição, avança por testemunho, caráter, serviço. Sirva o seu algoz. Se lá no seu trabalho você tem uma picuinha, um calcanhar de Aquiles, um negócio que tira a sua paz, para de se colocar como o algoz dele, como o inimigo dele. Sirva-o para você ver. Se coloque como servo. Você quebra o diabo, porque na verdade o nosso inimigo é o diabo. E não a carne e o sangue, não a pessoa que tem se colocado no seu caminho. O apóstolo Paulo, ele visava um progresso maior, por isso ele ainda não tinha atingido o ápice da sua vocação. Vamos para Filipenses 3, de 13 a 14, para a gente compreender isso melhor. Ele diz assim, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não garra com nada aqui nessa vida, nem nos seus dias de glória, e nem nos seus dias de tristeza maiores. Aqui não é o nosso lugar, nós não chegamos em casa ainda. Prossiga, deixando as coisas que para trás ficam. As preocupações, as feridas, as dores, as traições, as rejeições. Tudo isso é terrível. São próprios desta atmosfera do pecado do mundo, mas nós não vivemos mais segundo essas coisas. Nós já morremos para nós mesmos. E essas coisas, só quem está muito vivo para si mesmo é que agarra nelas. Quando você entendeu que agora quem vive em você é Cristo, e se Ele não levou em consideração toda a maldade que nós estávamos fazendo, e se Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos, nós precisamos aprender a amar os nossos inimigos.
E pelo que o apóstolo Paulo disse aqui, nós podemos chegar à conclusão de que o segredo para prosseguir rumo ao propósito da nossa vida é só seguir em frente. Segue em frente. Diga ao povo, Moisés, que marche. Marcha, meu filho, levanta, minha filha. Sua mente está querendo te sabotar. Todos os dias uma dificuldade para levantar, o corpo dói, não tem motivação. Lembre-se, a sua motivação é o chamado celestial. O seu chamado em Cristo Jesus. Foca no prêmio que é maior. Perseverança é o mesmo que esperar até o fim. Sabia que um leão, ao sair para caçar, ele falha de 7 a 10 vezes antes dele conseguir capturar uma presa? Nós podemos considerar então que 85% da vida do leão é fracasso. O que faz dele o rei da selva? A perseverança. Talvez você chegou aqui e você está se lembrando de um fracasso. Está muito fresco, foi coisa de dias, de meses, e todos os dias você se lembra disso. Não dei conta, não consegui. Parece que essa incapacidade fica batendo no seu coração, na sua alma. O Senhor te trouxe aqui para ouvir algo do alto. Ele quer te dizer: eu é que sei os planos que tenho para vós. São planos de paz e de prosperidade. E eu vou te dar um fim que você deseja. Um fim que você anseia. Lá no seu íntimo, o que nós desejamos é a Cristo. Então, perseverança é o mesmo que esperar até o fim. E quando Deus diz que faz o fim desde o princípio, Ele está fazendo exatamente isso. Deus usa a vida do profeta Isaías, lá em Isaías 46, 10. Vamos ler. Desde o início, eu faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé. E eu farei tudo o que me agrada. Sabe o que Deus está dizendo? Descansa. Eu sou soberano sobre a sua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na sua vida. Eu já conheço o fim desde o princípio. Você fica pensando nas coisas que você passou, e você já está projetando um diagnóstico, um prognóstico. Para com isso. Viva por fé. Se descubra em Deus. Foca no chamado celestial. Foca os olhos em Cristo. Quando Deus diz que faz o fim desde o princípio, Ele está nos ensinando que nada pega Deus de surpresa, nenhuma estação difícil é definitiva e nenhuma promessa fica pelo caminho. Ei, não ficará nenhum soldado ferido, jogado no caminho, porque o nosso general é Jesus. Ele está nos acordando. Nós somos corpo. Nós precisamos nos mover. Chega de braços cruzados, como se você não tivesse o que fazer. Deus tem te chamado. Às vezes estamos vivendo no meio da história, onde ainda dói, onde ainda falta alguma coisa, onde ainda não faz sentido, mas o Senhor já decretou um desfecho. Ele já determinou o final dessa história, e por isso você tem que descansar. O fim da vida do cristão é como uma oferta de gratidão a Deus. Nós temos uma gratidão eterna para com Jesus. Sabe, Daniel 12, 13 vai dizer assim: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança, no final dos teus dias. Então o seu papel é não parar, não desista, não desespere, ser fiel até a morte. E ao que vencer, o Senhor vai conceder uma coroa de glória. Eu quis trazer aqui um exemplo de um missionário. Pode colocar na tela, por gentileza, Paloma? A história do Bruce Olson. Bruce Olson, um missionário, chegou à Colômbia ainda muito jovem, no início dos anos de 1960, com um forte senso de chamado missionário.
ele foi movido principalmente por um chamado pessoal de Deus. Bruce chegou à Colômbia e ali nos Motilones, era uma tribo indígena muito fechada e muito agressiva. Eles eram conhecidos como uma das tribos mais hostis da América do Sul. Tinham o histórico de matar quando estrangeiros chegassem. Muitos outros missionários já tinham sido mortos. E Olson, ele entendeu que era para ir para lá. Todo mundo falou, outros morreram. Você vai? Vou. Deus me chamou. Era um chamado muito claro para ele. E esse histórico de que aqueles indígenas motilones, também chamado Bari, matavam, não pôde paralisar o desejo de Bruce de cumprir o seu propósito. E especialmente aqueles índios se colocaram tão hostis por causa de abusos anteriormente cometidos por empresas petrolíferas e governos. Queridos, o diabo, ele nunca usa só de uma esfera. Ele infiltra em todas as esferas. Nós temos que parar de olhar para pessoas e achar que elas são os nossos inimigos. Nós precisamos ouvir o chamado de Deus, operar naquilo que Ele tem nos direcionado e entender, o nosso inimigo já é um derrotado. Sai da frente, Satanás, porque eu estou passando. E dessa forma Olson fez. Ele entrou naquela tribo. Bruce decidiu ir. Ele não chegou pregando. Aliás, quando ele chegou, ele de longe já tomou uma flechada, já foi ferido. Ali ele se retraiu, voltou, se curou. Depois ele teve a estratégia de cada vez chegar com um presente simples. Ele começou deixando ali uma ferramenta, uma panela, um espelho. Perto da aldeia, ele sempre deixava alguma coisa. Um benefício. A Bíblia diz, usa dos seus recursos, usa de tudo o que está nas suas mãos, seja um bom mordomo, tudo que é nosso, tudo que leva o nosso nome, tudo que tem a ver com a nossa história, precisa estar conectado ao nosso chamado espiritual, precisa estar conectado ao fato de que almas precisam ser ganhas, precisam ser resgatadas, porque a hora é agora. Este é o tempo, não temos mais como perder tempo. Jesus está voltando. E ali ele foi usando dessa estratégia. Perto da aldeia, depois ele se afastava. E repetidas vezes, por meses. Era uma forma dele dizer, eu vim para oferecer. Eu vim para dar. É tudo o que eu quero fazer. Eu estou em paz. Em que eu posso te ajudar? Será que você é um cristão assim? Ou você é aquele que é de guerra, pronto para ferir pessoas, pronto para eles e nós? Ele trouxe uma ponte, ele conseguiu trazer uma ponte. Com o tempo, os motilones permitiram que Bruce se aproximasse. Ele aprendeu a língua deles, viveu como eles, comeu o que eles comiam, dormiu onde eles dormiam. Está lembrando de alguém? Isso te faz lembrar alguém? Jesus veio para o lixão que é esse mundo. Ele é santo. A glória de Deus. Ele aceitou vir e se fazer um de nós. Comer o que a gente come, falar a nossa língua, dormir onde a gente dorme. Ele não tentou impor nenhuma cultura. Olson não veio com a cultura ocidental dele para aqueles indígenas, nem religião institucional. Primeiro ele tornou-se família, amor antes da mensagem. Durante anos funcionou. Bruce simplesmente serviu, sabe como? Cuidando dos doentes, ajudava nas caçadas daqueles índios, protegia a tribo de invasores, mediava conflitos, ensinou higiene básica, defendeu legalmente o território deles contra companhias de petróleo. Ele tinha noções de direito. Quando nós nos colocamos em defesa das pessoas, elas param de olhar para nós como inimigos. Elas passam a entender que nós estamos todos no mesmo lugar, onde a graça de Deus veio para nos salvar. Deus amou o mundo, entregou o Filho dele para salvá-lo e não para condená-lo.
até que chegue o dia da ira. Nós estamos aqui como mensageiros de paz, como embaixadores de Cristo. Nós precisamos revelar Jesus. Só depois disso, começou a compartilhar sobre Jesus. Ele abriu o caminho, aí ele começou a contar através de histórias. Ele ia relacionando o evangelho com a cosmovisão deles. Muitos acabaram se convertendo, não por pressão, mas porque viram Jesus Cristo vivendo em Bruce. Isso sim é uma fé verdadeira, viva e verdadeira. Bruce foi capturado por guerrilheiros anos depois, sofreu abusos severos, ficou com sequelas físicas permanentes, ainda assim nunca abandonou os motilones. Sabe o que ele dizia? Que aquela tribo virou a sua família. Isso tudo que nós falamos deste homem. Aqui ó, uma criança motilone, uma criança que Jesus resgatou, mudando a história de uma geração. Nós estamos vendo aqui que este homem, este missionário, ele revelou o que está lá em João, no capítulo 1, no versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele encarnou o evangelho antes de anunciá-lo. Será que a gente entendeu essa mensagem? Será que é o mesmo cristianismo que nós estamos falando? Nós encarnamos o próprio evangelho, ou nós estamos utilizando da mensagem tão poderosa, tão sublime, tão santa do evangelho para os nossos desejos, os nossos anseios, para o nosso ego tão profano? Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Porque o Senhor quer trazer clareza para as nossas mentes. São dias muito confusos, em que o que é ruim está sendo chamado de bom, o que é bom está sendo chamado de ruim. Pessoas que não têm muito valor, que não carregam uma mensagem poderosa, estão sendo aplaudidas, e outras que são de fato importantes, que são relevantes, estão sendo deixadas de lado. Mas que na igreja a nossa bússola esteja correta, que as nossas ferramentas estejam amoladas, que haja em nós uma identidade verdadeira em Cristo, para que nós sejamos servos fiéis, para que o nosso chamado celestial seja uma realidade, e que a expressão desse chamado possa tocar todas as esferas da sociedade. Saia daqui decidido, amanhã, onde quer que você for, tocar essa esfera de alcance da sua vida, onde você influencia, com seu olhar, com suas palavras, com seu sorriso, onde quer que você for, encarne Jesus, deixa Jesus te usar, seja alguém que possa impactar vidas com a mensagem do evangelho, amém?